Nós tivemos o estudo, a entrada da grande tribulação, que é o cavaleiro branco, que corresponde ao anticristo, que é um cavaleiro que ele veio com um arco, né? Ele tinha um arco sem flecha, né? E foi dado uma coroa e ele saiu vitorioso e para vencer. Eu, na minha visão, interpreto sendo o anticristo. Esse cavaleiro branco vem na forma parecido com Cristo, mas ele é o anticristo. Ele tem um arco, porém não tem as flechas. É aquele pacto que Daniel profetizou, né? Que é o pacto de paz, inicialmente nos 3 anos e meio primeiro da grande tribulação. E ele vem na semelhança, mas seguido dele já vem o cavaleiro da guerra, que é o vermelho, que é onde tira a paz, uns brigando contra os outros, é guerra na terra. E o terceiro a gente vê que é o cavaleiro preto, né, que ele vem já com a balança na mão, que é o racionamento de alimentos, onde para comprar ou vender precisa de ter a marca da besta, no caso o selo do governante da época, que é o anticristo, né, onde vai surgir muita fome. Diz que lá 1 quilo de cevada, 1 quilo, uma medida de trigo por um dinheiro, que corresponde a 1 dia de trabalho para uma pessoa comer. Então veja, quem tem famílias, como não vai ser o grau da fome desse período, né? Para quem não quiser adquirir ou passar pelo selo da besta, né? Então veja que só estou dando uma pincelada para a gente lembrar do que já passou. E o quarto cavaleiro, que é o do cavalo, na nossa tradução está amarelo, mas nos originais diz que é aquele esverdeado, cor da morte, que está sentado sobre ele, chama-se morte e inferno. E o inferno o inferno seguia, né? Então veja que aqui nós vamos ver a consequência de tudo, dos que são mortos à espada, mortos pela fome, mortos, mártires por causa da palavra de Deus. Então nós vamos, nesse estudo de hoje, vamos ver já no 5º e no 6º selo, acontecendo que aquelas pessoas que foram perseguidas, né, perseguida pelo anticristo, por causa da palavra de Deus, que não poderá pregar a palavra de Deus, porque se hoje existem países que faz perseguição ao cristianismo, a todos aqueles que falam no nome do Senhor, imagine nesse período, né? Imagine nesse período como que não vai ser esse período, né? Que é o período que o anticristo está governando. E é o período onde nós estamos aqui abrindo os selos, onde Deus está mandando juízo sobre a terra. E o próprio o anticristo e a sua corja toda de Satanás vai estar perseguindo principalmente o povo de Deus. Né? Selo, que diz que eu já falei sobre o cavaleiro que está sobre ele, a morte, o inferno, e diz: e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, cavaleiro vermelho, com a fome, cavalo preto, né, o cavaleiro preto, e com pestes, que é doenças, consequências de tudo, e com as feras do campo. Então, de todo jeito, toda essa consequência vai somando e vai gerando mortes e mortes e mortes e mortes. E, principalmente, lembrando para a igreja não ficar confusa, esse período nós acreditamos que a igreja já está com o Senhor. Aqueles que estão preparados para subir do arrebatamento. Mas mais da metade da igreja a gente sabe que as escrituras que não vai subir, porque não estão preparados, né? Não vão subir. Então esses que não subiram no arrebatamento, mas têm conhecimento da verdade e que não passaram não quiseram passar pelo selo do anticristo, pela marca da besta, esses pagaram com a sua própria vida. Eles vão conseguir a salvação, porque o 5º selo que o Cordeiro vai abrir, quem está abrindo o selo é o próprio Jesus, né? O 5º selo diz assim: e havendo aberto o 5º selo, debaixo do altar, vi debaixo do altar
as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então veja que a perseguição maior é por causa da palavra. Aqueles que não querem negar a Cristo, eles vão ser mártires, né? Nesse período do anticristo. Eles vão ser martirizados porque não vão negar. E esses vão alcançar a salvação. Dando continuidade, versículo 10 diz assim: e clamava com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem está clamando aqui são essas almas que estão debaixo do altar do Senhor, clamando por justiça. Essas almas que foram mortos no poder do anticristo, pela espada da guerra, pela fome, pelas pestes, doenças e tudo, e as feras do campo, porque se foge para o campo tem feras, então são mortos de todas as formas. Esses que não quiseram, não puderam passar pelo selo da besta, eles morreram, deram a sua vida, foram mártires e alcançou a salvação, né? Nunca o Senhor vai deixar a terra sem o testemunho dele. Aqui no terceiro selo, no capítulo 6, versículo 6, diz assim, ó, a última parte: e não danifiques o azeite e o vinho. Quer dizer, a pregação da palavra, esses que ficaram da igreja, que têm conhecimento, continuaram pregando a palavra. E esses, só que todos aqueles que aceitaram Jesus nesse período, estava batendo de frente com o sistema do anticristo, com o reinado do anticristo. Então foram perseguidos, não podia de maneira alguma mencionar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Eles foram mortos, né, na tirania do anticristo por amor, aqui está dizendo, por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram de Jesus Cristo, né? E eles então estão clamando debaixo do altar. No versículo 11 do capítulo 6, está dizendo assim: e cada um foi dado uma comprida vestes branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então veja que ele estava clamando, essas almas já estavam clamando por justiça, mas foi-lhe dado vestes brancas, que é a justiça dos santos, simboliza, né? As vestes brancas simbolizam a justiça dos santos, e pediu que aguardasse um pouco mais até que completasse o número daqueles que haviam de ser mortos como eles foram, né? Eu vejo aqui, acredito, pelo que a palavra de Deus o Espírito de Deus tem me aberto na Escritura, eu creio que esses aqui são aqueles que não subiram no arrebatamento, que eles não quiseram negar Cristo, tomaram posição diante, conhecendo a palavra, sabendo que aqueles que recebem o selo da besta jamais alcançará a salvação, preferiram passar por um período rápido de morte, né? Morte, degolados, morte de todos os tipos de maldade que a gente conhece na história antiga, conhece hoje os países, né? Agora até na Síria, o ano passado, acho que 2020, se não me engano, tanto de matança que teve, né? De cristão, porque confessava o nome do Senhor. Então a história está cheia, mostrando países que matam por causa do nome de Jesus. E nesse período nem se compara o que vai acontecer. É muito mais. Como Mateus 29, é o versículo, vou até ler, fala sobre esse dia terrível que nunca houve na terra, nunca houve e nunca haverá dias tão terríveis quanto esse. Olha que nós temos conhecimento pela história, e até nos dias de hoje, como eu estou dizendo, muitos cristãos são violentamente mortos por causa de Cristo, por causa do amor de Jesus, por causa da pregação da palavra. Mas a Bíblia nos relata que nunca houve dias como esse, nunca haverá outros iguais a esse, que são dias tão terríveis. Então vamos dar continuidade aqui. Versículo 11,
E cada um foi dado uma comprida vestes branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então veja que aqui no quinto selo, a gente já tinha falado na outra aula, mas eu quis dar continuidade porque isso aqui realmente vai fazer parte desse estudo, né? Veja que no quinto selo, aquelas almas, aquelas vidas, aqueles crentes, servos de Deus que foram mortos, que estão clamando por justiça, foram dito para eles aguardar até concluir, até terminar esse período, né? Esse período que completasse esse período, sexto selo. Agora nós vamos abrir o sexto selo. Nesse sexto selo vai haver um grande acontecimento na terra. Eu creio que esse grande acontecimento que vai haver nesse versículo 6 é o período desses salvos em Cristo, que foram deixados para trás. Até tem uma série de livros antiga que fala sobre os deixados para trás. Tem até um filme com esse nome, Os Deixados para Trás, que é aqueles que não subiram no arrebatamento, né? Então, esses aqui eu creio que chegou o período deles. Chegou, nós vamos ver isso claramente, todas as tribos, língua, povos, a partir do capítulo 7, versículo 9 em diante. Mas aqui hoje, agora nós vamos falar que esse grande, a terra, o mundo, os céus, foram abalados por causa desses acontecimentos. Eu creio que nesse período, nesse sexto selo, aonde foi recolhido, completou o número desses que estão com as vestes brancas, completou o número deles para o Senhor levar eles para o céu, né? Nós vamos ver aqui, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que eu tenho entendimento. Eu sei que há muitos questionamentos, muitas visões diferenciadas, mas, irmãos, nenhuma delas fere a integridade da palavra de Deus, porque nós entendemos a palavra na medida que o Espírito de Deus vai nos revelando, né? Então, a gente tem que entender, tem que aprender, ouvir opiniões, ideias ou entendimentos que seja diferente, não aquilo que nenhum dos estudiosos da palavra de Deus, quando eles discordam de algumas coisas, mas nenhum duvida que Jesus, que vai haver grande tribulação, nenhum duvida que Jesus vai voltar, nenhum duvida. Uns acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu acredito que a igreja da graça, a igreja que nós fazemos parte, vai haver o arrebatamento da igreja antes da tribulação, né? Mas isso não fere nada às escrituras, né? Eu creio que vai haver o arrebatamento, eu creio que depois começa-se o período da grande tribulação. Aqueles que não subiram no arrebatamento, eles vão passar por esse período aqui, né, de perseguição, no começo do período da grande tribulação, né? Mas eu creio que eles também vão ser aceito a salvação deles, porque a Bíblia diz: não danifique o azeite nem o vinho. Quer dizer, o vinho significa o sangue de Jesus, o azeite, a unção do Espírito Santo, né? E nós lemos aqui no versículo 9 do capítulo 6, que eles foram mortos pelo amor da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, eles continuaram pregando e não aceitaram a tirania do anticristo e alcançaram a salvação. E nós vimos aqui também que eles estão clamando e foi dito para eles aguardar até completar o período. Agora, nesse sexto selo, esse reboliço que vai haver no mundo, né? Eu creio que esses serão subido para o paraíso do Senhor, né? Vamos ler capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra
como quando a figueira lança de si os seus figos, verde abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Então veja aqui, nós sabemos quando Jesus morreu na cruz, no momento em que ele morreu, a Bíblia relata lá em Mateus 27, 45, né, diz que desde a hora sexta, que é o meio-dia, até as 3 horas da tarde, tornou-se trevas, o sol escureceu, né? Então, a gente sabe que quando acontece coisa, a natureza reage. Quando Cristo morreu, a natureza toda clamou, né? Se a gente, eu peguei essa parte aqui só para os irmãos entender, né? Aqui é para entender, porque a natureza, ela revira por causa das coisas do céu. E nesse período de grande tribulação, esse juízo de Deus que desce do céu, que o comando está no céu, mas na terra está o governo do anticristo, né? Então veja que muitas coisas vai acontecer muitas coisas. A gente, quando lê a profecia de Joel, a primeira parte que nós vemos que cumpriu-se no dia de Pentecoste, nós sabemos que a lua tornar-se em sangue, o sol enegrecer, essas coisas tudo de vez em quando acontece. E a gente conhece também, sabe que, lembra que quando os discípulos foram enviados, quando voltaram, eles viam, né, Satanás descer, cair do céu, né? Essa parte eu vou entrar quando estiver no versículo 14 aqui. Eu vou ler sobre a questão do céu, o grande terremoto, né? Ainda continuando o que eu comecei e não concluí, lá no Mateus 27, 45, diz que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas. Eis que houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Então veja que nesse período que Cristo estava na cruz do Calvário, a natureza revirou. Houve trevas. Trevas, quando a Bíblia fala de trevas, é trevas. Tornou-se, o sol apagou, estava na força do dia. Hora sexta é meio-dia. Hora nona é 3 horas da tarde. Então veja que no meio do esplendor do sol, houve trevas, quando Jesus morreu. Eu vou ler mais um pouquinho para ver o que aconteceu. Houve um grande terremoto também. Eis que o véu do templo, esse véu do templo era a cortina que tinha no templo, literalmente. Não é espiritual, é de verdade. O véu do templo se rasgou em 2, do alto a baixo. Né? Olha, quando Cristo morreu, o véu tem significado, nós sabemos, já falamos muito sobre isso. Não vou entrar agora porque não convém, não está no contexto, né? Mas o véu, a cortina do templo, rasgou em 2 partes, de cima a baixo. Isso foi literal, físico, não foi espiritual só, né? Versículo 52, 51 diz que o véu rasgou. 52 diz assim, ó, e abriram-se os sepulcros, olha o terremoto que houve, o grande terremoto, abriram-se os sepulcros, muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Eu creio que aqui aconteceu exatamente como aconteceu com aquele defunto que foi por causa da guerra, foi jogado na sepultura de Eliseu. Na hora que ele encostou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Então eu creio que aqui, aqueles que foram, aqueles que dormiam, aqueles que recentemente foram mortos, eles ressuscitaram. Ressuscitaram aqui. O versículo 53 diz, e saindo do sepulcro, depois, agora aqui eu já entendo uma outra situação. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa. Essa cidade santa está com letra maiúscula. E apareceram a muitos. O versículo 54. Então veja que aqui, esse entrar na cidade santa, eu creio. Eu não vou nem entrar detalhadamente sobre aqui, mas eu creio que quando Cristo morreu, ele desceu às partes mais baixas. Está na carta de Paulo aos Efésios, que fala que aquele que subiu
é o mesmo que desceu as partes mais baixas, ele desceu e levou cativo o cativeiro. Então aqueles que estavam, vou falar bem rapidinho, um dia a gente vai fazer um estudo sobre isso, ainda vou falar detalhadamente, mas hoje vou passar rapidinho só para a gente ter um entendimento. Lembra que quando a gente lê aquela parte do rico e Lázaro, né? A gente vê a parte do rico e Lázaro, que o rico morreu e foi para o Hades, que quer dizer inferno. Naquele entendimento do rico e Lázaro, lá naquela passagem de Lucas, a gente entende que o rico morreu e foi para o Hades, que quer dizer, Hades é a palavra grega para inferno. E o mendigo, que é Lázaro, ele morreu e foi para o seio de Abraão. E a gente sabe que lá do abismo, onde estava o rico, ele podia ver Lázaro no seio de Abraão. Então eu entendo, né, assim, que antes de Cristo morrer, pagar o preço e descer as partes mais baixas, levar cativo o cativeiro, aqueles que hão de herdar a salvação, estava no seio de Abraão, que é um departamento ao lado, diferente do abismo, mas um podia ver o outro. Mas depois que Cristo desceu às profundezas e levou cativo o cativeiro, como diz lá Paulo fala lá na carta que ele escreve aos Efésios, ele levou cativo. Aí Cristo já fala do paraíso, né? Lembra do ladrão? Quando ele tá, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a gente entende que o paraíso está no céu, né? O paraíso é no céu. Então, aqueles que morrem em Cristo Jesus está com ele no paraíso, porque Cristo levou aquele que era o seio de Abraão, levou o que a Bíblia relata de levou cativo o cativeiro, subiu ao céu, né? Ele levou, agora nós chamamos não mais seio de Abraão, mas paraíso de Deus, está no paraíso juntamente com Cristo, né? Eu creio dessa forma. Um dia nós vamos ainda ter um estudo detalhado sobre essa questão. Tem muitas questões que aqui nós vamos só falar por alto, mas depois nós podemos falar detalhadamente para a gente entender com base nas escrituras, né? Louvado seja Deus. Então veja que aqui as potências do céu se abalaram. Ainda concluindo o versículo 54, Mateus 27, diz assim: e o centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aqui eu só estou dizendo, mostrando que a natureza, quando há um grande acontecimento, os montes mudam de lugar, né? As coisas acontecem verdadeiramente. E aqui nesse período agora, esse grande acontecimento, eu creio que é o arrebatamento desses mártires, esses que ficaram na grande tribulação, né? Eu creio nisso. Vamos dar continuidade aqui, então, versículo 13 do capítulo 6 de Apocalipse, dando continuidade, diz: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Aqui, irmãos, essas estrelas aqui, eu creio que não é a estrela, astro que ilumina. Eu creio aqui que são, de acordo com a passagem de Isaías 34, versículo 4, que nós vamos ler, eu creio que seja os demônios, né, que abriram que nós sabemos que eles habitam no céu dos ares. Existe a Bíblia fala de 3 céus: o céu dos ares, né, o céu dos astros, que é do sol, da lua, da estrela, e o céu dos céus, que é onde fica o trono de Deus. Apesar que a Bíblia diz que o trono de Deus está acima dos céus, mas a sala de comando está, né, nós sabemos que a Arca da Aliança está lá, que o trono de Deus fica acima dos céus, em cima da Arca da Aliança. A Bíblia fala isso. Mas o céu, onde nós vimos no capítulo 4, que é o trono de Deus, né? O trono, a sala do comando, onde o comando de todo o universo, está nos céus dos céus, né? Que é o último céu. Então, eu creio que essas estrelas, né? As estrelas do céu caíram sobre a terra, como
quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada pelo vento forte. A gente tem o exemplo disso, porque quando os discípulos, vou citar de novo, Lucas 10, quando os irmãos conhecem muito bem, quando os discípulos voltaram da missão que enviaram 70, o Evangelho de Mateus fala que foram 72, mas são 70 discípulos enviados, né? E eles voltaram com grande alegria, dizendo que até os demônios sujeitaram a ele no nome de Jesus. E eles voltaram com muita alegria. E eles falaram que viam os demônios caírem do céu como raio, né? Então eles viam cair sobre a terra. Então eu creio que essa passagem aqui, esse momento da subida, que há uma grande batalha sendo travada. No arrebatamento, quando o Senhor vem com um alarido de trombetas, com os anjos guerreiros, e tem que limpar o caminho. A gente sabe que o inimigo ele vai resistir, ele vai querer impedir da forma que ele pode, mas ele não pode, ele não é, como fala, ele não é competente a ponto de comparar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder é dado para Jesus. Satanás não tem todo o poder. Jesus é que comanda todas as coisas. Mas nesse momento, eu creio que há uma grande batalha e essas estrelas são jogadas. Eu creio que são os demônios. Isaías, vamos ver lá, você que está com a sua Bíblia aí. Isaías 34, versículo 4, diz assim: e todo o exército dos céus se consumirá, né? Agora a outra parte, e os céus, todo o exército dos céus. Sabemos que quando a Bíblia se refere a exército dos céus, muitas vezes está falando sobre o exército de demônios. Existe isso, os irmãos sabem disso, que muitas vezes, quando fala exército dos céus, muitas vezes está se referindo a demônios mesmo. E como existe também o exército do Senhor, o grande exército do Senhor existe também, mas nesse caso aqui está falando dos demônios. E todo o exército dos céus se consumirá, veja só. E os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como caem as folhas da vide, e como cai o figo da figueira. Então veja aqui que esse exército do céu ele se consumirá, eles vão cair como exército, exatamente como está falando aqui. Então veja aqui, irmãos, fica entendido pelo texto de Isaías que essas estrelas que estão caindo aqui no versículo 13 do Apocalipse 6, está dizendo: e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos. Exatamente aquilo que Isaías está profetizando no capítulo 34, versículo 4, que ele está dizendo desse exército do céu, que eles são lançados sobre a terra. Eu vou ler de novo o versículo, para nossa melhor compreensão. E todo o exército dos céus se consumirá, né? E os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Então veja que aqui não está falando do exército de Deus, está falando dos exércitos demoníacos, né, que está no céu dos ares, para dar o quê? Passagem para os servos que Jesus está levando, aqueles que ficaram na grande tribulação, que conseguiram, que não aceitaram o sinal da besta, não negaram a Cristo e subiram, foram mártires, né? Vamos dar continuidade. Versículo 14. O céu se retirou-se já ali, né? Como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Versículo 15 diz assim, ó: agora vamos ver a situação dos homens na terra, aqueles que não subiram. Agora vamos ver. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então veja que esses aqui estão, esse período o céu se abre, o céu se enrolou. E todos contemplaram, viram.
viram o trono de Deus. Que nesse período da grande tribulação vai haver muitas manifestações sobrenatural. E a palavra de Deus está cheia dessas manifestações. O Egito viu 10 pragas. E aquelas 10 pragas, elas caíram sobrenaturalmente e caíram sobre a terra à vista de todos os homens. Né? Agora aqui, todos os poderosos, ricos, todos aqueles que não têm Jesus Cristo, não têm o testemunho de Jesus, não têm, esses todos ficaram aterrorizados, né? Eu vou ler só Lucas, se você tiver facilidade, Lucas, capítulo 21, eu ler com você aqui para a gente ver como tanto a escritura está cheia de falando desse período, né? O Velho Testamento está cheio. O Velho Testamento, ó, Isaías profetizou isso. Isaías 13, 9 e 11 profetizou sobre esse acontecimento, né? Isaías 2, 9 também, 2, versículo 9 em diante, também fala desses acontecimentos, né? Joel também falou muito, a continuação da profecia de Joel. Joel 2:10, diante dele tremerá toda a terra, e abalar-se-ão os céus, e o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Está falando das estrelas do céu realmente, né? Agora, Lucas 21, versículo 25 e 26, diz assim, só para os irmãos terem uma ideia. Ó, e haverá, aqui está falando do sermão profético, falando sobre o período da grande tribulação e da volta de Jesus, né? Falando desse período. Diz, ó, e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, a angústia das nações, e em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, né? Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, os poderes do céu serão abalados. Mateus 24 também relata essa mesma coisa. Mateus 24 fala também sobre essas coisas. O versículo 29 diz assim, logo, aquele versículo que eu comecei a ler, paramos. Logo depois da aflição daqueles dias, veja, logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas do céu cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, né? Então veja que tudo esses acontecimentos abalam o céu, as estrelas, a lua. Nós vamos ver no período aqui, quando começar a abrir as trombetas, que o juízo vai intensificando cada vez mais, a gente vai ver que o sol já não vai brilhar como brilha hoje. Vai escurecendo, vai ser um período de muito intenso calor na terra. Calor assim sem medida. E o sol também escurece, o dia vai ficar escuro, né? Então todo esse período, um período de juízo, vai ser sofrimento de todas as formas. É como o Lucas falou aqui, o relator, é a angústia das nações, homens desmaiando de pavor, sem saber o que vai, da expectação do que vai acontecer, né? Então são dias terríveis. Por isso é que a Bíblia, eu acho esse estudo do Apocalipse muito importante para a igreja, porque é onde a gente fica sabendo tudo que está por vir. Vamos dar continuidade. Então veja aqui que eles estão gritando de pavor, dizendo para as montanhas, montes, rochedos, cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17 do capítulo 6 do Apocalipse diz assim, porque vindo é o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Quem poderá sobreviver nesse período de ira, né? Que é esse período de juízo na terra, período da ira de Deus. Agora pergunto, mas por que ira de Deus? A ira de Deus porque Jesus veio, pagou o preço de salvação para toda a humanidade. E nem todos ouviram a palavra, nem todos reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, e nós temos esse período
de salvação, como o próprio Senhor Jesus profetizou, Isaías profetizou lá no 61, e Jesus citou também. É interessante que Jesus, a gente tem que entender a revelação da palavra de Deus, que num versículo só, o Senhor fala de um tempo e tempos bem prolongados. O exemplo disso foi o próprio Cristo, que quando citou Isaías 61, 1 e 2, ele falou o versículo 1 e metade do versículo 2. A última parte do versículo 2 ele não citou, porque fala do tempo da vingança. O tempo da vingança é esse período da ira agora. Então Jesus cita até o ano aceitável de salvação. E não conclui o versículo 2 de Isaías naquele período, porque se cumpriu até o ano aceitável de Cristo. Mas o tempo da vingança do nosso Deus não se cumpriu. Cristo não citou, Jesus não citou lá na sinagoga, quando ele pegou o livro de Isaías para ler, ele não citou a última parte, porque não se cumpria naquele período. Então nós temos que entender, muitas vezes a gente faz confusão com as coisas de Deus porque não conseguimos entender, né? Uma parte fala de um período, outra parte vai até o outro período bem distante, né? Então a gente tem que compreender as escrituras pela revelação do próprio Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos abre as escrituras, né? Para a gente entender, né? É o exemplo, né? Apocalipse, muitos questionam que ele é feito de simbologias, mas simbologia tudo com significado verdadeiro, né? Tudo é significado. As pessoas não acreditam que o Apocalipse é feito em ordem cronológica. Eu creio nisso. E embora muitas vezes nós não entendemos algumas das passagens, mas eu creio porque o nosso Senhor é um Deus inteligente. E aqui é a revelação de Jesus Cristo. É a conclusão de todas as escrituras. Então tem que ter uma ordem crescente acontecendo aqui. Eu creio nisso. Eu creio que há essa ordem. E é essa ordem que eu busco o entendimento pelo Espírito de Deus para poder trazer para a igreja. Porque nós estamos falando do tempo dos fins. Do capítulo 4 é tudo escatológico, é tudo futuro. Ainda não aconteceu para nós. Mas o Espírito de Deus nos abre os acontecimentos futuros. Ele nos mostra o que vai acontecer pela sua palavra. Né? E a palavra, ela explica a própria palavra. Vamos ver? Então, como eu disse que esse sexto selo, eu creio que esse complemento desses mártires que estão com vestes brancas, aqui no versículo 11, né? Nós lemos que estão aguardando completar o período, os que hão de morrer como eles foram mortos. Eu creio que esse período completou para esses, né? Agora, depois, aqui no capítulo 7, eu vou só mostrar para os irmãos, não vou entrar na parte do 144 agora, eu vou concluir essa parte que é dos mártires na glória. Aqui, nós estamos no sexto selo. Abre-se um paralelo antes nesse período, desses mártires, aqui, desses crentes salvos, aqui na grande tribulação, nesse começo, o Senhor separa ali 144 mil judeus, das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo. Vamos falar depois. Eu vou explicar por que nós cremos literalmente que são judeus. Por quê? Por causa da profecia de Daniel, que esse período da graça fechou. Então veja que aqui Jesus separa, nós vamos falar sobre isso depois, não vai dar tempo hoje, mas eu vou concluir a parte dos mártires, a gente vai falar sobre isso, mas nesse período o Senhor separa dos judeus para continuar pregando nesse período sombrio da grande tribulação, né? Os mártires, aqueles deixados, a igreja que ficou, que não subiu no arrebatamento, aqueles que herdaram a salvação, eles já vão estar com o Senhor agora. Eu creio que esse reboliço na natureza foi o momento em que eles subiu. Mas antes deles subirem, o Senhor selou, né, 144 mil judeus de cada tribo para continuar pregando. Nós vamos falar sobre isso depois, né? Tanto que o texto está dizendo aqui, só para vocês entenderem, o capítulo 7,
versículo 1, diz assim: e depois destas coisas, todas as vezes que a Bíblia relata depois dessas coisas, um ciclo de acontecimentos terminou, né? Nós vimos isso na igreja, quando concluiu, no capítulo 4, depois que findou a Era da Graça, né? Nós vimos no capítulo 4, diz, depois destas coisas. E também a prova disso é no versículo, capítulo 1, de Apocalipse, só para os irmãos relembrar o que já foi dito, né? No versículo 19, 1:19, quando ele fala do período da igreja e do período escatológico, a partir do capítulo 4. Diz assim, ó, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, para os irmãos acompanharem. Escreve as coisas que tem visto, as que são. Então veja que João estava onde? Na ilha de Pátimos. Foi arrebatado, né, em espírito, e o Senhor mostrou para ele todas as coisas concernentes, tudo que ele viu ali, e as coisas que são do nosso período, da nossa era da graça, era da igreja, que nós vimos no capítulo 2 até o capítulo 3. E, concluindo, o versículo 19, e as que depois das que são, que eu creio que é depois do período da graça, depois dessas hão de acontecer, já é futuro. Agora a gente vai ver esse futuro. Eu estou mostrando isso, que cada vez que o Senhor fala, escreve aqui, João escreveu depois dessas coisas, concluiu um ciclo. Capítulo 4, que eu já li, vou repetir. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Então veja que depois da conclusão do período das coisas que são, que nós entendemos que é a igreja da graça, o tempo da graça, o tempo de hoje, né, que nós estamos vivendo, a igreja do Senhor, né, depois dessas coisas. Agora, aqui, depois que terminou esse acontecimento do sexto selo, nós ainda estamos dentro do sexto selo, não acabou o sexto selo, só vai acabar o sexto selo lá no capítulo 8. Então veja, ele diz assim, depois destas coisas, aí depois desses acontecimentos que aconteceu aqui, eu creio que esses mártires subiram, né? Aí eu não vou falar sobre eles agora, que já expliquei, não vou falar na próxima aula, que eu quero dedicar um pouco mais de tempo no 144. Agora vamos para o versículo 9 do capítulo 7 de Apocalipse, que é a conclusão dos mártires, né, que nós estamos falando. Depois destas coisas, aqui já é depois dos assinalados. Depois dos assinalados, né? Depois dessas coisas, eu olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono de Deus. Ora, no capítulo 6, versículo 10 e 11, ele estava clamando, até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O versículo 11 diz assim, e a cada um foi dado uma comprida vestes branca, guarda isso, comprida vestes branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Agora aqui no capítulo 7, versículo 9, diz que depois dessas coisas eu olhei e eis uma multidão, da qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando o quê? Vestes brancas. Agora vamos concluir, vamos continuar lendo. Aqui nós estamos vendo que essa multidão de pessoas, de vidas, são aqueles que não subiram no arrebatamento, que foram mártires no período da grande tribulação. Vamos dar continuidade? Acompanha aí o estudo, que você, estando em contato com a palavra, a revelação é maior. Capítulo 7, versículo 10, dando continuidade. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E
todos os anjos que estavam ao redor do trono e os anciãos e dos quatro animais. Olha aí, a sala não, como fala, o palácio onde está o comando de todo o universo. Aqui, todo está nesse comando, tudo está nesse altar, no comando do céu, no trono. Trono já fala de reis, né? O rei Jesus está sentado juntamente com seu pai e os 24 anciãos, e clamava com grande voz. E todos os que estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graça, e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Olha a pergunta. E nós não lemos aqui antes do sexto selo, no quinto selo, que eles estavam debaixo do altar, clamando, e foi dado as vestes brancas e pediu para aguardar, para completar. E aqui nós estamos vendo uma grande multidão, já glorificando a Deus diante do trono de Deus, juntamente com os 24 anciãos e os quatro animais, que são os querubins, os serafins, todos os seres guardião da glória de Deus, nesse palácio maravilhoso, onde estão os tronos, né, onde o próprio Jesus falou, quando ele estava, os seus discípulos, falou que cada um dos apóstolos ia sentar no trono juntamente com ele, né? Essa igreja, a igreja da graça, é a igreja coroada, a igreja que vai governar, que são reis e sacerdotes. Essa aqui nós estamos vendo essa grande multidão com vestes brancas e com palmas na mão, glorificando a Deus, exaltando a santidade do Senhor no trono. E o versículo que eu vou repetir, que 13, que diz: um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, a própria palavra está testificando que aqueles que morreram, que nós vimos aqui por amor à palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo, foram mortos nesse período. Aqueles que não subiram no arrebatamento, eles estão aqui. A própria palavra de Deus está testificando que eles vieram da grande tribulação. Nós cremos que a igreja da graça, a igreja da coroa, a igreja que vai governar com Cristo, essa já está na glória. No capítulo 4, 5, a gente vê uma numerosa multidão cantando o hino da redenção. Fala numerosos, milhares e milhares de anjos, e nós vimos também de todas as criaturas. A gente voltar no capítulo 5, a gente vai ver, né, que o versículo 5, 10 diz assim: e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Essa aqui é a igreja da coroa, a igreja da graça. Agora aqui nós estamos vendo aqueles que vieram da grande tribulação, essa grande multidão de mártires, aqueles que não subiram, que estão aqui agora diante do Cordeiro, juntamente com os outros que já foram arrebatados, né? E o versículo 15 diz assim: por isso estão diante do trono de Deus. Vou repetir o 14. E estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem. Aqui. A outra falou que estava governando, né? Governando com Cristo. Aqui está. E o servem de dia e de noite. E no seu templo, no templo santo de Deus, serve o Senhor. Que lá os céus é o retrato, o templo, o palácio de Deus. Tudo está no comando do Senhor, né? E o servem de dia, serve de dia e de noite no seu templo,
Aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Quem está assentado sobre o trono é Jesus Cristo. Os cobrirá com... Versículo 16. E nunca mais terão fome. Morreram pela fome. Vimos os cavaleiros aqui, ó. Mortos pela fome. Nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Né? Nós vamos ver lá na conclusão do capítulo 22, a gente vai ver o grande rio da vida, né? A árvore da vida, né? As águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Que eles foram mártires, morreram, sofreram, pagaram um preço tremendo, né? Embora eles tiveram testemunho de Jesus, pregavam a palavra, o sangue de Jesus que foi que salvou, mas ali por causa do período, né, da grande tribulação, é o período que a graça a porta da graça fechou. Aí eles tiveram que conquistar a sua salvação pelo martírio, pelo sofrimento. Por isso que o Senhor disse que aqui que nunca mais eles vão chorar, nunca mais eles terão fome, nunca mais terão sede, né? Porque o Senhor Jesus é o alimento de toda essa multidão que está diante do trono de Deus, como da outra grande multidão da coroa, né, que estão reinando. Na próxima aula eu vou falar sobre as 144 testemunhas que está entre esse que João escreveu antes de mostrar o relato dessa grande multidão dos mártires na terra. Porque foi dessa multidão de salvos que o Senhor Jesus retirou, marcou, selou 144 mil judeus para pregar o evangelho. Mas isso não quer dizer que seja salvação só para os judeus. O período aqui, segundo a profecia de Daniel, do capítulo 9, é a 70 semanas. O tempo dos gentios, o tempo da graça de Deus findou, fechou, e o palco voltou de novo para Israel e Jerusalém. Todos os acontecimentos, as maiores perseguições estão voltados para os judeus, porque fala de Jesus, fala da Terra Santa, fala de Cristo. Então, a ira das nações, a ira do anticristo é voltado em maior parte para os judeus. Agora, a consequência é todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Que aqui nós vimos dos mártires, não só, todas as tribos, línguas, nações, né, estão diante do Cordeiro. A salvação é para o mundo inteiro. E a perseguição do período da grande tribulação também abrangerá o mundo inteiro. A Escritura fala muito sobre isso, né? Louvado seja Deus. E hoje nós vamos ficar por aqui, porque eu quero nós vamos falar um pouquinho. Nós estamos ainda dentro do sexto selo, não terminou o sexto selo, esse 140 está dentro do sexto, e no sétimo selo a gente vai ver já a abertura das trombetas, porque nós vimos que são três ciclos de 7 selos, foi a abertura desse período, e no 7 selo, já na última selo, abre-se a primeira trombeta. E na última trombeta, derrama-se a taças da ira de Deus. Então, são interligados. E os paralelos das coisas que acontecem, né, dentro desse período. Mas esses juízos de Deus nos selos, nós vamos findar na próxima aula e já vai começar as trombetas, né? E nós estamos vendo que vai intensificando cada vez mais o juízo de Deus sobre a terra, cada vez mais vai ficando pior, perseguições intensificadas, né? O nome de Jesus nem se pode falar na face da terra. E aqueles que confessam, que não negam, para conseguir não negar o Senhor Jesus, tem que pagar com a própria vida. Por isso, hoje nós temos a salvação pela graça. Pela graça sois salvos.
não é pelas obras, é um dom gratuito. Deus nos deu só pela fé. Nós temos que crer no Senhor Jesus, crer no sacrifício que Ele fez, fez na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue, pagou o preço dos pecados de toda a humanidade, para que nós ficássemos livres desse período da ira de Deus que será derramado na terra. Então nós temos, essa é uma advertência para mim, para nós, Igreja do Senhor Jesus, que é tempo de guardar as coisas de Deus, buscar o Senhor, estar inteiros na presença de Deus, porque os dias vão ficando cada vez mais difíceis e ainda não se compara a esse período, né? Nós queremos subir no arrebatamento. Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio, porque o Senhor Jesus promete de diversas maneiras. Haverá um rapto da igreja, que é no abrir e fechar de olhos. Ele vem como ladrão. Não vai pegar desprevenido aqueles que esperam, porque o Senhor Jesus disse que nós somos do dia, nós não somos da noite, para que esse grande dia nos surpreenda como um ladrão. Nós temos que estar atentos, vigiando, esperando a vinda do Senhor Jesus, sabendo que Ele pode vir a qualquer momento. Eu creio numa vinda eminente, que a qualquer momento Ele pode vir. E a partir do momento que Ele levar a sua igreja preparada, começa-se esse período terrível da grande tribulação. Né? Como nós vimos, a porta da salvação não estará fechada, mas terá que pagar um preço muito alto. Fome, né? Fome, guerra, feras do campo, perseguição, todo tipo que nossa mente não consegue compreender como serão difíceis esses dias sobre a face da terra. A Bíblia diz que se esses dias não fosse abreviado, nenhum dos escolhidos se salvaria, né? Então, por isso que nós temos que estar atentos e aproveitar essa porta da graça que nos é dado gratuitamente, né? Nós temos a salvação gratuitamente, está com o Senhor. Então por hoje é só, e até, se Deus quiser nos permitir, na próxima sexta-feira nós vamos falar sobre os 144 mil e já, se der tempo, já dá continuidade já no último selo, que é a primeira trombeta que será tocada, né? Louvado